también. Pues una persona muy importante en mi vida. Un compañero de vida de 10. Sí, justo nos lo hicimos antes de venirme yo a Madrid. Fíjate que lo te voy a decir, pero yo creo que es el único amigo que tengo. Estás Amigo. Un hermano. Gracias a ti me ha cambiado un poco la vida, como quien dice. Y si no estuvieses, no sé qué haría sin ti. La rutina, los horarios. Hombre, por distancia. Él está en Barcelona, yo estoy en Madrid. O sea, realmente no nos vemos más por mi falta de tiempo. Y siempre ha sido como una incertidumbre de cuándo será el próximo momento en el que nos volvamos a ver, ¿no? Es una contradicción, no cabe duda. La gente afirma que sus seres queridos son lo más importante, pero la distribución de su tiempo no lo demuestra así. Esto tiene que ver con el modo en que funciona nuestro cerebro. Estamos programados para evitar pensar en el tiempo que nos queda por vivir. Así tenemos la sensación de que siempre tendremos la oportunidad de hacer las cosas que nos hacen felices. ¿Con cuánta frecuencia os veis? Una vez al mes, Bueno. A lo mejor 2. una vez, yo qué sé. 4 veces contadas, yo creo. Sí, o 2 veces al año. O 2 veces al año. Yo 25 años. 32. 39. Yo 38. Yo 47. Y yo 44. ¿Sabéis que con lo que nos habéis contado podemos calcular el tiempo que os queda por pasar juntos? ¿Ostras? ¿Queréis saberlo? Sí, por favor. Sí. Me parece muy poco. Es un poco, Eso es muy poco. Qué terrible, ¿no? Súper poco. Eso no es real. Eso está mal. No puede ser. No me imagino no volver a verle. Esperaba años, no días. Pues hay que hacer algo. Ya. Hay que hacer algo. ¿Cómo perdemos nuestro...? Porque lo perdemos, o sea, perdemos el tiempo haciendo cosas que no nos hacen felices. Y que no cuesta tanto, que no vivimos tan lejos. Ese día vale más muchas veces que todo el tiempo del mundo. Voy a aparcar el móvil y intentar dedicar mi tiempo a las personas lo máximo posible. Vamos a aprovecharlo. Também fiquei impactado por esse vídeo e queria que você refletisse um pouquinho sobre ele. Eu vou tentar exemplificar o cálculo para vocês. Vou fazer ao vivo aqui, só para vocês entenderem e planejarem a vida de vocês. Vou botar uma calculadora aqui. Deixa eu ver. Pai, quantas vezes mais ou menos a gente se vê por semana? 2 a 3 vezes por semana? E essas vezes que a gente passa junto, quantas horas mais ou menos a gente fica junto? Talvez no hub umas 2, vai? E no domingo, um almoço, quando tem, mais 2, vamos botar isso. Então são 4 horas por semana, certo? 4 vezes 4 semanas no mês, são 16 horas por mês, certo? Vezes 12 meses, são 192
horas por ano, certo? Vamos supor, vamos pegar a idade da pessoa mais velha para calcular isso. Então, meu pai é um pouco mais velho que eu. E ele tem 65, pai? 66. Vamos supor que você viva até uns 85. Alguém grava para mim 192 para não perder a conta. Vamos supor que você viva até os 85 aí, que é a expectativa de vida do brasileiro. Então 85 menos 66 são 19 anos. 19 anos vezes dividido por 192, eu falei? Não, é multiplicado, né? 19 vezes 192 são 3.648 horas. Dividido por 24. Somando tudo aqui, se minhas contas não estão erradas, a gente tem uns 90 dias para ficar juntos. 90 dias de 24 horas, se você for somar tudo. É sério ou não é sério isso? É o meu pai. Eu queria passar esse vídeo e dar esse exemplo ao vivo com vocês, para justamente chamar a atenção de vocês para uma das coisas mais básicas e mais importantes que a gente tem na nossa vida. São as pessoas. O maior patrimônio que você pessoalmente tem, na minha opinião, é o seu tempo. O maior patrimônio que um ser humano tem é o tempo. O maior ativo, usando uma linguagem comercial ou empresarial, é o tempo. Quando você nasce, a partir daquele momento que você nasceu, você já começa a morrer. A gente não pensa assim. Biologicamente começa a morrer. Porque todos os dias as células do seu corpo vão morrendo e vão trocando. Então você inicia, na real, uma contagem regressiva para o dia da sua morte. A gente não encara a vida assim, mas essa é a vida. Essa é uma das coisas, das únicas certezas. Há um filósofo que diz que só existem duas certezas no mundo: a morte e os impostos. Então, essa é uma verdade. Por isso que eu falo, é nessa perspectiva que eu falo que o seu maior patrimônio e o meu maior patrimônio é o nosso tempo. Porque a gente trabalha e dedica uma boa parte do nosso tempo em troca de dinheiro. É ou não é verdade? Você vende o seu tempo para uma empresa, você vende o seu tempo para um projeto, você vende o seu tempo para algumas coisas em troca de dinheiro. E aí às vezes a gente, na perspectiva desse vídeo, talvez esteja administrando mal o nosso tempo, o nosso maior patrimônio, o nosso maior ativo. E nessa perspectiva que eu quero refletir sobre a mensagem com vocês, nessa perspectiva, com esse drive, com esse fundamento de que o nosso maior patrimônio é o tempo. E o segundo fundamento é que aquilo que tem mais valor na nossa vida, aquilo que mais importa são as pessoas. Eu acho que para a maioria de nós, quando a gente vê um vídeo como esse, se você pensar no seu melhor amigo, na pessoa que você mais ama ou nas pessoas que você mais ama, se você perdesse elas agora, se o seu celular tocasse agora, o WhatsApp chegasse agora para você com a notícia de que uma das pessoas que você mais ama faleceu agora, o que você gostaria de ter dito para essa pessoa? O que você gostaria de ter feito com essa pessoa? O que você gostaria de ter consertado com essa pessoa? Pense sobre isso. Tempo, pessoas. Fiquem com esses dois valores, esses dois patrimônios, esses dois ativos, essas duas importâncias, essas duas coisas na sua mente enquanto a gente medita sobre a palavra. Mas antes de entrar nela, eu queria introduzir para vocês a segunda parte da segunda temporada da Igreja no Cinema em Guarulhos. Esse semestre, essa segunda parte da segunda temporada, a gente inaugurou em julho, só para explicar aqui, contemporizar. A gente começou em julho de 2017, em julho de 2018 fizemos 1 ano, em julho de 2019 vamos aí para a segunda temporada. É isso? Errei na conta? Não, tá certo, né? Em julho de 2019 a gente faz 2 anos, então a gente fala que está na segunda temporada. E a gente decidiu caminhar sobre um flag, uma bandeira, um guarda-chuva temático, que é o Back to the Basic. Está escrito aqui bagunçado, é de propósito, para fazer você prestar atenção. Back to the Basic, de volta ao básico, é o que está escrito traduzindo
Já vou explicar também, porque tem muita gente que está vindo com a gente há pouco tempo. Por que a gente usa tanto o inglês? Porque a gente entende que precisamos ser uma igreja contextualizada no século em que a gente vive. Precisamos ser uma resposta para essas pessoas que estão conectadas na internet. Vocês viram? Eles vão passar, a pessoa que mais vai passar tempo com alguém que ama são 94 dias. Mas são 9 anos na internet que a gente vai passar. Não sei quantos anos assistindo série, não sei se vocês guardaram os números. Não sei quantos anos conectados, olhando para uma tela. E é lá que as pessoas estão, então a gente tem que falar a linguagem delas. E as crianças, os adolescentes, os jovens já nascem conectados, e isso atrai a atenção deles. É por isso que a gente usa o inglês. Primeira razão. E segunda razão é que a gente quer estimular vocês como igreja. A gente quer ser uma igreja relevante em cada detalhe. Então o inglês hoje é uma linguagem universal. Hoje eu falo, e o mercado fala, que quem não fala inglês dificilmente vai ter espaço no mercado de trabalho hoje. Daqui a alguns anos eu já imagino que a pessoa que não programe, que não faça programação, que não entenda a linguagem de programação, também vai ser como não falar inglês hoje. Vai ser uma pessoa desconectada, sem mercado de trabalho. E a gente, como igreja, como resposta social, como resposta de Deus para a sociedade, tem que alertar essas coisas. Por isso a gente usa o inglês. Desculpa fazer essa mais outra introdução, essa legenda, mas é importante. Então a gente vai caminhar sobre de back to the basic, porque a gente tem pensado sobre isso. A igreja está evoluindo, a sociedade está evoluindo, as coisas estão mudando, a igreja está se desdobrando, virando ao contrário para conseguir ser contextualizada à sociedade, ser uma resposta que atenda às necessidades, os anseios da sociedade, das pessoas. Só que eu acho que isso tem feito a gente, como igreja, na sociedade, também se perder no caminho. Tirar as coisas mais importantes do lugar e colocar coisas que são supérfluas e pouco importantes no lugar. E quando a gente inverte a prioridade, quando a gente inverte a ordem das coisas, a nossa vida também inverte o sentido. E a gente se perde. É como chegar no seu escritório, na tua mesa, ou no seu quarto, ou no seu guarda-roupa, e você organizou aquilo de um jeito. Daí chega alguém e troca tudo, e você vai procurar as coisas e não encontra. É isso que, de certa forma, nós como igreja, e quando eu falo nós, todas as denominações do nosso país, do mundo talvez, temos nos perdido. Eu vou falar do Brasil porque, com todo respeito, o que a Hillsong faz nos Estados Unidos ou o que na Austrália não é exatamente a resposta que é adequada para o Brasil. Eles são australianos, americanos, são bons e excelentes naquilo que fazem, mas não são brasileiros. Então eu vou me ater à resposta para o Brasil. Então nós como igreja, nós temos nos perdido em cinemas, em casas de show, temos nos perdido em cemitérios, em casas, em lugares, tentando criar uma estratégia, tentando criar alguma coisa que chame a atenção das pessoas, para atrair as pessoas para cá, para as pessoas darem o seu dinheiro, darem o seu tempo, darem o seu talento em troca de um alívio de consciência. E não é essa a proposta da igreja, não é esse o plano de Deus, nunca foi. Deus não propôs entretenimento, Deus não propôs uma tela grande durante os cultos, Deus não propôs iluminação e um louvor incrível, com muitos músicos talentosos. Não foi essa a proposta do Evangelho, da Bíblia. Ok, são ferramentas importantes, a gente usa elas, mas a gente vai fazer questão de, durante esse semestre, desconstruir aquilo que é artístico, aquilo que é perfumaria, aquilo que não é o mais importante. A gente quer voltar para o básico. A gente quer voltar para aquilo que realmente Jesus Cristo disse a respeito de nós, a respeito do que é espiritual, a respeito do que é verdadeiro, a respeito do que é eterno. Quando a Igreja no Cinema começou, a gente recebeu quase 300 pessoas na primeira sessão. E a gente tenta ser o mais fiel, o mais simples, o mais verdadeiro, o mais íntegro possível com aquilo que a Bíblia diz. E aí esse número veio baixando, e eu não estou nem um pouco preocupado com o número. Quem me conhece sabe do que eu estou dizendo. A gente não está preocupado com a quantidade de pessoas sentadas aí nas cadeiras, a gente está preocupado com a quantidade de pessoas aqui, pregando. E é esse o nosso sonho. É uma igreja onde todos que estão aí sentados pregam aqui comigo.
lideram no seu trabalho, lideram na sua faculdade, lideram na sua família, lideram na sua sociedade, lideram no seu bairro, pregam em todos os lugares, 24 horas por dia e 7 dias por semana. Esse é o nosso sonho. Conversava ontem com alguns amigos e dizia que o dia que a igreja no cinema não fosse mais necessária, ela cumpriu o seu papel social. O dia que eu não for mais necessário aqui, eu cumpri meu papel como líder. E esse é o propósito da igreja, formar líderes, para que a sociedade realmente seja mudada. Mas a gente não vai transformar a sociedade com perfumaria, a gente não vai transformar a sociedade com show, a gente não vai transformar a sociedade com cinema, a gente não vai transformar a sociedade com balada, a gente não vai transformar a sociedade com festa gospel, com café gospel. Nós não vamos transformar a sociedade roubando o dinheiro das pessoas, tornando a igreja rica e próspera para comprar avião. Nós vamos transformar a sociedade por meio das pessoas. Por isso, o primeiro tema do Back to the Basic, do de volta ao básico, é Back to the People, de volta às pessoas. Porque para mim o evangelho foi feito, pensado nas pessoas. Quando Deus disse haja, Ele estava pensando nas pessoas. Quando Adão e Eva pecaram, e Ele disse sobre o ventre dela nascerá um que pisará a serpente, Ele estava pensando nas pessoas, porque as pessoas se afastaram dEle. E quando Jesus disse está consumado, Ele estava pensando nas pessoas. Ele estava pensando em você e estava pensando em mim. Quando Ele disse ide por todo mundo e pregar o evangelho, Ele estava pensando em vocês. Quando Ele disse vocês são reis e sacerdotes, era para vocês que Ele dizia isso. Quando Ele disse vós sois sal da terra e luz do mundo, era para vocês que Ele estava dizendo isso, era para mim. Então para mim, voltar ao básico e voltar ao primeira coisa, o primeiro item para nós, como igreja no cinema, que nós queríamos trazer para vocês, é a relevância da sociedade, a relevância das pessoas. Então por isso, back to the people. O que é mais importante para você? Quanto tempo vocês têm dedicado àquilo que é mais importante para vocês? Eu não estou dizendo que você não tem que trabalhar, não estou dizendo que você não tem que se conectar à internet, ou não tem que assistir vídeos e nem séries. Eu só queria voltar para a palavra agora e criar a linha de raciocínio com vocês, mas que vocês pensassem o que é mais importante, o que mais importa na vida de vocês e quanto tempo vocês têm dedicado para isso. Compare o tempo que você investe conectado com coisas versus o tempo que você investe conectado com pessoas. E reflita na sua cadeira aí, na sua poltrona confortável, se isso está certo, se isso está bom. E deixa eu dizer coisas, eu falo de redes sociais, eu falo de trabalhos, eu falo de televisão, eu falo de trabalho religioso, inclusive. Porque se você encara o seu trabalho religioso, cristão, como uma coisa, então você também está perdendo seu tempo. E quando eu falo de pessoas, eu falo de amigos, de famílias, eu falo de pessoas que precisam de você e pessoas de quem você precisa. Eu falo de colegas de trabalho, eu falo de ser humano. Então, com essas perspectivas, com esses princípios, compare o tempo que você investe com coisas versus o tempo que você investe com pessoas e se responda a si mesmo o que é mais importante para você. E sobre essa perspectiva, reflita sobre aquilo que a Bíblia diz. O C.S. Lewis, um dos grandes teólogos da história, tem um livro muito famoso que chama Cristianismo Puro e Simples. E ele faz ele introduz o livro, e eu também quero fazer a mesma coisa, eu quero parafrasear ele, comparando a mesma coisa. Nós não somos contra as denominações, contra as outras maneiras de se reunir.
nós só queremos encontrar, ele fez uma seguinte analogia, imaginem uma casa enorme, um castelo enorme, com vários quartos, várias salas, várias cozinhas e vários lugares diferentes na casa, mas toda casa, todo castelo existe um hall, um lugar comum, onde todos chegam, onde todos vão até ali e dali vão para o lugar que eles querem encontrar. É aí que a gente quer chegar, a gente quer chegar nesse lugar comum, nesse lugar onde todo mundo passa. A gente quer falar sobre essa perspectiva do que é mais importante ou do que é mais básico, e a gente tem falado isso também. Do ano passado a gente falou muito sobre isso, quem esteve aqui, a gente falou sobre os conflitos que a gente tem como cristão, as divergências que a gente tem como cristão, e a gente se separa porque fica discutindo se Adão tem umbigo ou não, se o batismo é por imersão ou por aspersão, e isso nos divide, isso nos separa. Só que essa não é a revelação principal do Evangelho. A revelação principal do Evangelho é que Cristo morreu por todos, e todos aqueles que creem são salvos, e que Ele ressuscitou e venceu da morte, te fez e me fez santo, puro, livre do pecado, livre da condenação, me fez rei, me fez sacerdote, me fez sal da terra e luz do mundo, assim como você. Essa é a principal revelação do Evangelho. Então é aqui que a gente quer falar, é aqui que a gente quer entrar no lugar comum. A gente não quer dizer que você não precisa estar em nenhuma denominação, ou que todas as denominações, e a Igreja no Cinema é uma denominação, estão erradas ou certas. A gente quer dizer que existe uma casa onde o cristianismo habita, e todos somos cristãos, e é importante que você durma num quarto, porque você precisa de descanso, você se alimente na cozinha, porque você precisa de comida. É importante que você esteja e tenha um quarto, um cômodo ou um lugar na casa. Essa não é a questão. Quando a gente volta ao básico, a gente quer encontrar o lugar comum. E é aqui que a gente está falando, onde todos pensam igual, onde todos se encontram, onde todos se abraçam. É nessa perspectiva que a gente está falando. E eu queria ler com vocês, não está na tela, eu queria que você, se tivesse a sua Bíblia ligada, ligasse, ou se tivesse a sua Bíblia impressa, abrisse, porque o próximo tema eu vou antecipar, é o Back to the Bible, de volta à Bíblia. Mas a gente vai passar 2 meses falando sobre de volta às pessoas. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia ou ligasse o seu celular, se você tiver. Se você não tiver, não tem problema, olha com o colega, ou da próxima vez traga. E eu queria ler com você João 10, versículo 3 e 4. Vou dar um tempo para você ligar, ou se conectar com a internet, ou abrir. Por acaso isso foi acidental, tá? Eu aqui não mandei os versículos para Vitória, e aí eu estou aproveitando para fazer o gancho com o próximo tema e fazendo você abrir sua Bíblia, porque a gente vai usar muito ela, principalmente em abril e maio. Desculpa, em março e abril. Legal? Posso ler? João capítulo 10, versículo 3 e 4. Diz assim: o porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem. Por quê? Legal. Ele chama as ovelhas pelo nome, como está escrito aí no versículo que vocês leram. Ele não chama as ovelhas pelo cargo. Ele chama as ovelhas pelo nome. Ele não chama as ovelhas pela posição social. Ele chama as ovelhas pelo nome, não pela quantidade de faculdades que elas têm. Ele chama as ovelhas pelo nome, não pela aparência. Ele chama as ovelhas pelo nome, não pelo endereço onde elas moram. Ele chama as ovelhas pelo nome, não pela quantidade de tempo que eles passaram dentro de uma igreja. Ele chama as pessoas pelo nome, não pela quantidade de vezes que elas pregaram, cantaram, oraram ou adoraram. Jesus morreu por você. Jesus morreu pelas pessoas. Back to the people. De volta às pessoas. É lembrar para quem que a Bíblia foi escrita. É lembrar por quê que Deus fez tudo o que fez. É lembrar para quem. Foi para você.
E Ele não te chama pela denominação que você vai. Ele te chama pelo teu nome. Ele te conhece. Depois, se vocês puderem, não hoje, não agora, por favor, procurem na internet um exemplo vivo de um pastor chamando pelas ovelhas. Eu vi um teste engraçado. Um pastor desafiou algumas pessoas ele mostrou como é que ele chama a ovelha. Olha que interessante isso. Ele mostrou o grito dele lá. E imita aí, chama a ovelha. Aí foram umas 3 pessoas. As ovelhas estavam espalhadas assim no terreno. E as ovelhas nem olharam para as pessoas. Mas quando ele foi lá na cerca e começou a fazer o grito que as pessoas imitaram, é impressionante. Todas as ovelhas vieram correndo na direção dele. E eu queria te dizer que é por isso que você está aqui. É por isso que ao longo da sua história você se encontrou com o Evangelho. É por isso que de alguma forma, ainda que talvez eu não conheço todos que estão aqui, mas ainda que você tenha se encontrado pela primeira vez com a mensagem hoje, porque alguém te convidou, é por isso que você veio até aqui. Porque você ouviu a voz do pastor, não eu, de Deus. Porque quando o ser humano que foi criado por Ele veio dele, você, cristão ou não, você que está assistindo pela internet, se você acredita ou não acredita, você nasceu de dentro de Deus. Deus criou o ser humano. Assim como se você tira o peixe da água, ele morre. Se você tira a árvore da terra, ela morre. Se você tira Deus do ser humano, o ser humano morre, espiritualmente falando. E aí bebe, cheira, fuma, se prostitui e não encontra paz em lugar nenhum, porque a paz do ser humano está em estar no lugar onde ele foi gerado, estar em Deus. Por isso que quando a gente ouve a voz do único pastor, a gente vai atrás dessa voz. Por isso que a gente tem tentado voltar ao básico, porque quanto menos a gente inventa a respeito de Deus, mais Ele se manifesta e toca em corações, porque é a verdade que é dita. Essa semana a gente teve reunião com um jovem que pertence a um outro grupo de cristãos, pertencia. E eu fiquei muito maravilhado com o que ele disse, porque a gente nunca disse nada para ele. E a gente não está nem um pouco preocupado, Deus é testemunha disso, de que as pessoas saiam das suas denominações e venham para a igreja no cinema. Nem um pouco preocupado. E não houve uma pessoa no nosso meio em que a gente tenha estimulado isso. Mas ele disse o seguinte: quando algumas pessoas dizem algumas coisas, eu não consigo mais ouvir isso. Isso não faz sentido, isso está errado. E eu nunca disse isso nada, nunca estimulei nada, porque as pessoas ouvem a verdade liberta. E é isso que a gente quer como igreja, dizer a verdade para vocês. Porque a gente não quer mais que o povo, que as pessoas que são o principal objetivo e alvo de Deus na terra sejam enganadas. Nós queremos revelar a verdade para que você não seja enganado, não seja roubado, nem no seu tempo, nem no seu dinheiro, nem nos seus talentos, nem na sua vida pessoal. Queremos que você reine e governe sobre tudo. Ele chama as ovelhas pelo nome. Jesus veio por todos, conhece cada um de vocês. E todos estamos em igualdade de aceitação. Por isso que eu disse, chama pelas pessoas pelo nome, não pelo cargo. Todos nós, galera, somos iguais perante Deus. Amados, temos acesso igual. Não é o pastor, ou o apóstolo, ou o bispo que tem mais acesso a Deus do que você. Nós não queremos uma igreja onde todo mundo vem até mim perguntar se pode ou não pode, se deve ou não deve. É óbvio, eu estou aqui para servir vocês. Os pastores que andam com a gente estão aqui para servir vocês. E a maior honra e a maior alegria é quando alguém pede a nossa ajuda. A gente se sente útil, é legal isso. Mas eu não sou um intermediário entre você e Deus. Você tem acesso direto a Deus
Você ouve a voz do seu pastor, é o que te trouxe até aqui hoje, é o que te trouxe ao longo dos anos vivo e de pé. É o que não te fez cair, é o que te fez levantar quando você caiu. Você ouviu a voz do pastor. Menino, menina, não é você isso. Você não é isso que você está fazendo, sai daí. Quem te disse isso? Quem te convenceu do pecado que você cometeu, da justiça ou do juízo? Foi o Espírito Santo que habita onde? Longe de você, não dentro de você. Não longe, dentro. Então, não coloque as suas expectativas sobre um homem, quando na verdade você tem que pôr sobre Deus. Porque não é de exclusividade minha ou de nenhum sacerdote a relação com Deus. Óbvio, a gente pode te ajudar. Mas a gente quer que você caminhe diante de Deus, ligado, conectado diretamente. Olha que legal, esse versículo que a gente leu, ele fala: seguem a voz do pastor. Obviamente que nesse texto está falando que o pastor é Jesus, que o pastor é Deus. E a voz de Deus é feita em palavras. Tudo que foi feito por meio de palavras. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a Deus se não for através de mim. Quando o bom pastor fala com você, ele anuncia o caminho, a verdade e a vida. Então quando você segue essa voz, você segue a verdade. Conversando também com algumas pessoas ontem, cada um de nós tem uma perspectiva da verdade, mas a verdade é única, porque senão não seria verdade. Concordam comigo? Não existem duas verdades ou três verdades. A verdade não é relativa, porque se for, não existe uma verdade única. A verdade é uma só. Jesus é a verdade. Não há outra, porque senão seria relativo a perspectivas diferentes a respeito da verdade. E é por isso que há divergência entre nós, e é por isso que nós temos que expor a nossa opinião para tentar chegar num consenso comum. Mas a verdade é única e imutável. E é por isso que você segue essa voz, é por isso que você seguiu essa voz, é por isso que você chegou até aqui em meio às dificuldades, porque você ouviu. Eu queria ler outro texto com você, João 10:10. Diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. O propósito da vinda de Jesus é dar vida, ok? Eu vim para que tenham vida, tá claro isso no texto? E vida de que maneira? Qualquer vida? Vida de qualquer jeito? Não, vida abundante. Eu vim para dar muita vida. Eu vim para tirar do mal, para tirar da frustração, da depressão, da angústia, de tudo aquilo que é ruim que você pode lembrar. Eu vim para dar uma baita de uma vida. Então o propósito é dar vida. Para quem? Vida para quem? Para as pessoas, para vocês. Então o propósito do Evangelho é dar vida sim para seres humanos como eu e como você. O mais importante na igreja é você. O mais importante no cristianismo é você. O mais importante na igreja é você. Não é o prédio, não é o telão, não é a balada, não é a cadeira, não é o som, não é o microfone, não é o talento, é você. Desconstrua isso. Não é o pastor a pessoa mais importante, não é o líder da banda a pessoa mais importante, não. A pessoa mais importante dentro da igreja é você, porque Ele morreu por você. Ele quer dar vida abundante para você, para mim também, mas para nós. Desconstrua essa parada de que é mais importante do que o outro. Não. De que o prédio é importante. Não, não é. De que a estratégia é importante. Não, não é. A estratégia não é o mais importante. Você é o mais importante. Queria ler também a sequência desse versículo aí que vocês abriram, do 11 até o 13. Mas antes disso eu queria te fazer uma pergunta. Se o propósito de Deus é dar vida e vida abundante, e se isso é para as pessoas, para quem você acha que a sua atenção deve ser dirigida na sua vida? Só para você? A Jéssica disse uma coisa interessante ontem pra gente, estava conversando.
Já reparou que todos os dons que Deus dá para as pessoas é para o outro? Não é para você? Legal, você canta bem pra caramba, mas você vai cantar o quê? Você tá no banheiro? Você tem dom de cura, legal. Você só ora para você ser curado ou é para os outros ser curado? Sabe, você tem dom de pregar, legal. Você prega só para você, de frente ao espelho? Faz sentido que o evangelho não é só para você? João 10, 11, 13 diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O assalariado não é pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê o lobo vem, quando vê que o lobo vem, aí ele vê as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e dispersa as ovelhas. Ele foge, ele o pastor, porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu não estou falando de pastor que ganha salário, tá bom? Eu não ganho, aí é 100% voluntária. Todo mundo que trabalha aqui é voluntário, mas eu não estou falando de pastor que ganha salário. E esse texto também não está falando especificamente isso. Está falando de pastores que cuidam de pessoas por outro interesse que não sejam as pessoas. E esses caras fazem mal para a sociedade, fazem mal para a igreja. E é com eles que eu queria que você tivesse cuidado. Pastores, líderes que cuidam de pessoas baseados em qualquer outro interesse que não sejam as pessoas, são perigosos para você. Cuidado. Porque no minuto em que você precisar e isso ameaçar aquilo que lhe interessa de fato, ele não vai te cuidar, ele vai cuidar daquilo que interessa para ele de fato. E existem infinidades de exemplos no meio do cristianismo, de pessoas interessadas em outras coisas que não são as pessoas. Dinheiro é uma delas, a mais famosa, talvez projeção social, fama, reconhecimento, glória, YouTube, Facebook. Nada contra as redes sociais, pelo contrário, eu acho uma ferramenta enorme. Mas quando a motivação do líder, do pregador ou do adorador passa a ser a projeção social, ou a quantidade de likes, ou de curtidas, ou de visualizações que esses caras têm no Facebook, então as pessoas deixaram de ser prioridade para ele. Então ele perdeu a legalidade, perdeu a autoridade, se tornou uma ameaça para a sociedade. Por isso, cuidado. Procure andar com pessoas, com líderes, com pastores, com servos de Deus que se preocupam com pessoas, não com coisas. É só esse alerta que eu queria dar para você, porque a vida das pessoas é mais importante que a dos pastores. Olha só, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. A vida das pessoas é mais importante que a própria vida de Deus. Porque é Jesus falando isso: eu sou o bom pastor, eu dou a minha vida pelas ovelhas. A vida de vocês nesse momento vale mais e é mais importante do que a minha, porque eu criei tudo o que criei para vocês desfrutarem, porque a vida que eu prometi para vocês é abundante e não simples e medíocre. Governem sobre a terra, reinem, vocês são sacerdotes e sacerdotisas. Desculpa a repetição, mas isso que está escrito na minha camiseta, fé, faith, em inglês, é o que nós mais precisamos nesses dias para viver tudo aquilo que Deus disse, porque não é por mérito, não é por força, não é por violência, não é por fama, nem por dinheiro que você vive os sonhos de Deus para você, é por fé, porque Ele já fez tudo o que você precisava e Ele já te deu. A única coisa que te conecta com o teu propósito é a fé nele, o discernimento e o conhecimento, obviamente, mas a fé naquilo que Deus já fez. E eu queria ler mais um versículo para acabar. João, a sequência também, 14 até o 18. Na verdade é só um, é que está no finalzinho, deve ser o 18. Oi, amor, é você? Tá tudo bem com a Evelyn? Que bom. Eu tinha anotado uma frase aqui, eu vou voltar também. A Rebeca me desconcentra, sabe, gente? Eu apaixonado nela, então eu perco o meu... Eu escrevi o seguinte aqui, ó: quem faz por outra motivação que não seja as pessoas, faz por si mesmo. E isso não é cristianismo. Quem faz por si mesmo não faz por Jesus. Não é motivação correta.
Por isso não sirva. Mentores da Igreja no Cinema, pelo amor de Deus, não sirvam por si mesmos. Líderes da Igreja no Cinema, aqui em qualquer lugar que talvez assistam, não sirvam por si mesmos. Pessoas que têm liderança em qualquer outro lugar, pais, mães, não sirvam os seus próprios interesses. Não eduquem seus filhos por si mesmos. Propósito, a motivação mais nobre que pode haver na vida de alguém é a vida do outro. Porque Cristo deu esse exemplo. A minha vida eu abro mão por essas pessoas, para que sejam meus irmãos, para que sejam salvos. João diz, 10, tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Existem outras ovelhas, e eu vim para elas também. Porque só existe um rebanho e só existe um pastor. Nós estamos dentro da organização, da denominação Igreja no Cinema. Existem várias outras, mas só existe um rebanho. E só existe um pastor. Eu conversava com algumas pessoas também essa semana e comentava, não sei o que a Igreja no Cinema vai se tornar. E eu sou muito franco, e todo mundo que me conhece sabe, eu não tenho a menor vergonha de dizer. Mas o meu sonho é que ela não seja mais necessária na sociedade. O meu sonho é que vocês voem. Que vocês sejam tudo aquilo que Deus sonhou que vocês foram, e sejam, e vivam, e reinem, e governem. Porque eu não tenho que me preocupar com a Igreja no Cinema. Desculpem se vocês se preocupam. Porque só há um rebanho, meu irmão. Só há uma igreja. Só há um pastor. E não sou eu esse cara. Eu não posso usurpar a posição de Deus. Quer um exemplo do Back to the Basic? Cobertura espiritual. Não está escrito na Bíblia isso, meu irmão, minha irmã. Não existe isso na Bíblia. A cobertura espiritual de vocês é a mesma que a minha. Quem cobre espiritualmente vocês é o mesmo que me cobre. Porque se eu cubro vocês, quem me cobre? Ah, é um vice-querubim que me cobre. Tá, e quem cobre o vice-querubim? É a quarta pessoa da Trindade quem te cobre. Legal, e quem que cobre a quarta pessoa da Trindade? Isso é manipulação e controle sobre a sua vida. Não foi essa a proposta de Deus para você. Você é a pessoa mais importante na revelação de Jesus Cristo. Eu sou a pessoa mais importante na revelação de Cristo. Foi para nós que Ele fez o que fez. É isso que eu quero que martele nas suas cabeças, para que vocês não sejam colocados sobre o jugo de uma pessoa. Porque mais uma vez, como a gente leu aqui em João 10, 18, só há um pastor e um rebanho. Todos nós somos da mesma igreja. Não importa que o cara rouba, que o cara mente, que o cara engana. Mano, é cristianismo. Somos irmãos, eu tenho que chorar por isso, orar por isso, e não ficar tacando pedra no cara. Revela a verdade, cara. Para de discutir. Para de perder tempo na internet discutindo se Adão tinha umbigo ou não. Revela a verdade para as pessoas. Revela o básico, revela o amor, revela a paz, revela a união, revela o que Cristo fez. Não discute idiotices. Para de perder tempo na internet, na tela, no vídeo, na série, nas discussões idiotas sem fim. Revela o básico, revela que nós estamos aqui pelas pessoas. A Bíblia diz buscar ter paz com todos, sempre que for possível. Nem sempre é, porque depende de uma outra pessoa para ter paz contigo, não é uma decisão sua. Mas cara, tenta ter paz com as pessoas. Se não der, tudo bem, você tentou. Mas vamos viver a coisa mais básica do Evangelho, que é o amor e a valorização das pessoas, a valorização da vida, a valorização daquilo que é mais importante. E eu e você somos a coisa mais importante no projeto de Deus para a humanidade. Ponto. Não é uma igreja, mais uma vez. Não é uma liderança, mais uma vez. Não é um projeto de um homem ou de uma mulher. Não é a quantidade de visualizações que as pessoas têm na internet. Mas é você. Colossenses 3:11 diz: nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu. Vou repetir. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, entre circunciso e incircunciso, entre bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo está em tudo e em todos. Se Deus está dentro de você,
Quem sou eu para me achar mais importante do que você? Eu fiz essa dinâmica uma vez aqui, eu vou fazer de novo. Alguém aqui quer ver Deus? Levanta a mão. Oh, só isso de gente? Ah, bom. Então olha para o lado e vê Deus. Pronto. Deus está aí. Então quando você recebe um abraço de alguém, uma palavra de consolo, uma visita no hospital, Deus está indo te visitar, mano. E quando você vai num hospital visitar uma viúva, ou dar uma palavra de consolo, ou de alegria, ou de amor, demonstra amor por alguém, você está sendo Deus para essa pessoa. Olha a tua importância na sociedade. Para de se achar um lixo. Para de se achar inútil. Para de se achar melhor. Não, você não é melhor nem pior. Você é igual. Igual, cara. Você nasceu para fazer alguma coisa que eu não nasci. Eu nasci para fazer isso. Eu amo fazer isso. Como o Alessandro disse, minha boca também seca, minha mão também treme, eu também transpiro que nem uma geladeira que não funciona bem. Porque eu gosto de estar aqui. E você também tem alguma coisa nisso. Você nasceu por um propósito. Qual é o seu? Busque isso, viva isso. Você está fazendo falta em algum lugar, meu irmão, minha irmã. O seu talento, o seu dom, a sua habilidade está fazendo falta para alguém. Para alguém que Deus morreu, assim como morreu por você. Para terminar, de verdade agora. Efésios 4, de 1 a 8. Eu vou tentar usar esse semestre o máximo de Bíblia que eu puder. Porque eu não quero que você seja enganado mais. Eu não quero que você viva uma vida medíocre. Porque Deus morreu para dar vida e vida plena, como a gente acabou de ler em João 10. Não é uma vida qualquer, é uma vida plena, abundante. Isso não é dinheiro. Pode ser também, mas não é disso que ele está falando. É uma vida abundante de paz, de amor, de longanimidade, de temperança, de domínio próprio, de união, de confraternização e de tempo com pessoas. Efésios 4, 1 até o 8 diz: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Vocês receberam uma vocação, mais uma vez, eu preciso deixar isso gravado na mente de vocês. Não existam, vivam a plenitude da abundância de vida que Deus tem para vocês. Vocês não nasceram para vocês têm uma vocação. Vocês receberam uma vocação. Quanto mais vocês exercitarem e executarem essa vocação, mais feliz, mais completa, mais plena, mais, desculpa a palavra, tesão de acordar na segunda-feira vocês vão ter. Entendem isso? Quando você faz o que você nasceu para fazer, cara, acordar de segunda-feira é um prazer, é uma alegria. Você se cansa, é verdade, você se estressa, porque isso faz parte da vida. Como eu brinco com a Rebeca, isso se chama vida. Estresse, cansaço, divergências, isso se chama vida. Mas faz parte, mas você vai cansado, você vai estressado, mas você vai dormir, você vai, pô, cara, que louco, tô cansado pra caramba, mas mano, não vejo a hora de chegar amanhã pra detonar a parada lá, continuar meu trabalho. Então existe uma vocação sobre você. Vamos lá, seguindo. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Suportando uns aos outros com amor. O evangelho é sobre pessoas. Você precisa ser suportado por alguém, assim como alguém precisa ser suportado por você. É para nós o evangelho. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, não pela discussão idiota da internet entre PT e PSL. Mais importante do que o PT e o PSL é o amor de Cristo por nós e aquilo que nos une. Mais importante do que ser vermelho ou verde, palmeirense ou corintiano, é aquilo que nos une. Podemos ter divergências, mas o que nos une é o amor de Cristo, é o Evangelho, é a Bíblia revelada. Isso não pode ser mais forte do que o time, da política, do lugar, do estado, a cor que eu prefiro. Isso é muito pequeno, perto do que Cristo fez por todos nós. E Ele está dizendo aqui, através de Paulo, suportando uns aos outros com amor, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos, se manifesta por meio de todos, se revela por meio de todos e está em todos.
cada um de nós a cada um de nós foi concedida a graça. A cada um de vocês foi derramado graça, favor imerecido mesmo, perdão por seus pecados, condição de viver uma vida plena, santa e irrepreensível, por meio de fé, não de atos, nem de dinheiro, nem de dízimos, nem de ofertas, e nem de talentos doados, e nem de quantidade de vezes que você vem aqui. É graça, dada para todas as pessoas, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros, e deu dons a vocês, e deu dons aos homens, deu dons ao ser humano, deu dons às pessoas. Qual é o seu? Quanto tempo você tem dedicado para as pessoas? Quanto tempo você tem dedicado às coisas? Nessa manhã eu quero que você saia daqui com alguns entendimentos. 1, você é igual a todo mundo, nem melhor e nem pior. 2, você tem Deus dentro de você, condições e capacidade nele de fazer coisas extraordinárias, incríveis. Não porque você estudou mais ou menos, tem mais ou menos dinheiro, mas é porque Deus vive dentro de você. 3, o evangelho foi feito para todos e todo mundo, e você é Deus para as pessoas, e as pessoas são Deus para você, e a sociedade espera a revelação do seu dom, daquilo que Deus derramou sobre você, daquilo que Deus comissionou sobre você e só sobre você, porque a Bíblia diz aqui em Efésios, ele repartiu aos homens os dons. E o mundo, a sociedade, o planeta vai funcionar melhor quando você executar isso. Há algumas coisas que só você pode fazer. Eu não consigo. Esse é o mistério da igreja. Esse é um dos sonhos da igreja no cinema. Ser a peça no meio de tantas denominações que reconectam pessoas com essa simplicidade, com esse evangelho, e funcione onde quer que seja, naquele propósito que ela nasceu para ser. Que Deus nos abençoe. Melhor, Deus já nos abençoou para viver isso. Eu tenho entrado em conflito. Sabe quando você fala, vai irmão, Deus te abençoe. Mas eu falo assim, cara, Jesus já abençoou ele. Aí eu falei, agora não dá mais, já falei. Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. A bênção já está sobre nós. O terceiro tema, já adiantando, vai ser Back to Prayer, de volta à oração. A oração também é uma ferramenta importante, que é básica, e por isso que a gente está voltando para o básico. Que ela que vai te conectar, é ali que você vai ouvir o que Deus tem para você, é ali que você vai sentir e receber a resposta. Primeira coisa, pessoas. Segunda coisa, a Bíblia, porque revela a verdade. O conhecimento é importante para você viver a verdade, e a oração é o que te conecta com a voz de Deus, o lugar secreto. E a gente vai falar sobre isso nos próximos meses. Amém?